O médico hoje que não sabe quanto custa 1 hora da sua clínica, ele não sabe nada de empresariado e ele perde muito dinheiro. A grande maioria dos profissionais que procuram a área da saúde é porque eles buscam uma estabilidade financeira. Só que aí ele passa o período da faculdade e entra no mercado do trabalho. E ele vê que não é essa estabilidade toda que prometeram lá atrás. Quando um paciente se identifica com um médico, é porque ele identificou o pai dele ou a mãe dele nesse profissional. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Saúde em Tudo. Antes da gente começar esse próximo episódio, eu queria pedir para vocês ativarem o sininho, se inscreverem no canal, porque eu tenho certeza que o nosso conteúdo vai fazer sentido para alguém, tá? Hoje aqui a gente fala sobre saúde de uma forma geral e hoje nós vamos falar aqui com um super amigo, um cirurgião plástico super competente, super bem formado, que está formando agora uma academia, um braço educacional para quê? A ideia dele é ensinar médicos sobre a mentalidade, sobre gerar negócio, sobre conhecer o seu paciente, se preparar realmente para a vida pós-faculdade. João, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo seu tempo, é um prazer ter aqui, você sabe como eu te admiro como profissional, como eu me espelho em você também, como a gente troca ideia, como eu aprendo sobre comportamento com você. É um prazer receber aqui, eu tenho certeza que vai ser super interessante para todas as pessoas que estão nos vendo. Muito obrigado pelo convite, por esse espaço maravilhoso, essa recepção, pelas palavras. De fato, a gente já tem trabalhado junto, tem trocado muita coisa, tem encarado vários desafios com sucesso. Sim. Então, cara, eu estou muito feliz de estar aqui gravando isso com você, de verdade. E você num próximo desafio, né? Quando é que você teve o insight de começar a ajudar colegas a se preparar para gerar o próprio negócio? Para poder se preparar não só com a parte técnica, que muitas vezes os colegas acham que é fundamental, mas que não é o todo, realmente preparar esses colegas para poder gerir pessoas, para se preparar essas pessoas para serem líderes, gerar clínicas e conhecerem os pacientes, que mudaram um pouco os pacientes hoje, né? Muita coisa. Na verdade, o que é o profissional que se forma em medicina ou procura uma área de saúde? Se a gente for analisar, de fato, profissionais da área da saúde, lá atrás, na escolha do vestibular, são pouquíssimos os casos onde você tem uma entrada na profissão carregando alguma coisa do pai e da mãe. Uhum. Dificilmente você vê em torno de 20%, 30% no máximo, uma coisa de trazer a mesma profissão oriunda do pai e da mãe. A grande maioria dos profissionais que procuram a área da saúde é porque eles buscam uma estabilidade financeira. É o pai comerciante que não teve muito estudo, que se mata de estudar, bota o seu filho numa escola de medicina, numa escola de enfermagem, de odonto, com o intuito de o meu filho vai estudar, o meu filho vai ser doutor. Então a gente percebe, com o passar dos anos, por ser uma carreira muito tradicional, que o jaleco branco ele tem um símbolo de estabilidade financeira e de vida muito forte, né? É comum as pessoas dizerem quem está na área da saúde não fica desempregado. Uhum. Isso é muito comum. Então o que a gente vê, na verdade, é uma massa muito forte de uma garotada querendo ter a sua profissão e buscando a área da saúde, obviamente por uma questão vocacional também, mas nunca deixando de ter a importância de uma estabilidade financeira. Só que aí ele passa o período da faculdade e entra no mercado do trabalho. E ele vê que não é essa estabilidade toda que prometeram lá atrás. E isso tem acontecido cada vez mais porque o número de vagas para áreas de saúde tem aumentado cada vez mais. Você tem cada vez mais médicos se formando, você tem cada vez mais enfermeiros se formando, dentistas se formando. Obviamente que as especialidades e as carreiras elas vão mudando os seus mercados de trabalho, as suas procuras, o que vão fazer,
mas a busca dessa carreira é cada vez maior. Você tem cada vez mais universidades, né, de todas as áreas e todas as carreiras. Hoje em dia, passar em medicina não é mais igual na nossa época, que tu tinha que se matar e se fechar no quarto durante 1 ano para passar numa faculdade. Hoje em dia está mais tranquilo o pessoal passar. É bom porque tem muito profissional, tem mais profissionais, mas também o mercado de trabalho fica mais acirrado, as competições ficam mais acirradas, porque lá na frente afunila. As pessoas escolhem as suas especialidades, o que de fato vão querer fazer para o resto das suas vidas, e isso obviamente influencia. Então quando chega lá na frente, e aí o indivíduo vê uma qualidade de trabalho um pouco difícil dentro de um plantão, dentro de um posto de saúde, dentro de uma UPA, ele já enfrenta uma situação muitas vezes que não tem um plano de carreira, salários atrasam, muitas vezes se sentem atraídos por uma opção de salário para o interior do país, chega lá é só uma propaganda da prefeitura, esses caras não recebem. Então eles começam a perceber uma sutil decepção pelo fato de terem encarado um mercado de trabalho, encarado todo um processo universitário e não atingir a expectativa que tinha financeira. Eu vi isso, mesmo trilhando caminhos cirúrgicos, e vi isso de muitas pessoas. E vi muita gente ficar para trás. Vejo muita gente aí com seus 50, 60 anos dando plantão até hoje, né? E não adquirindo as suas qualidades de vida. O mundo está mais caro, né? Hoje em dia é muito mais difícil você ter, por exemplo, uma moradia sua que você compra, né? A grande maioria está morando de aluguel. Ou seja, está mais difícil você ter bens hoje em dia, né? Então tem impactado demais isso no mundo da saúde, foi uma coisa que eu percebi muito cedo. E aí dentro do meu caminho, como médico, eu começo a perceber dentro de um ambiente empresarial e de outras pessoas desse meio, a necessidade de transformar o meu produto em algo empresarial. Então eu começo a parar um pouco os congressos técnicos da minha área de cirurgia plástica e começo a olhar mais para o empresariado e empreendedorismo. E aí que eu começo a caminhar, faço várias especializações em neurociência. Então hoje a gente tem uma escola onde ensina empreendedorismo médico, todo baseado em neurociência. Todo baseado em mentalidade empreendedora. O que é isso? A neurociência ela estuda uma mentalidade de um cara que é um baita empreendedor. O cara nasceu assim. O que esse cara faz? Quais são as condutas que ele toma de forma extremamente empírica para ser um empreendedor? Quais são as características dele? A neurociência disseca esses caras e aplica e ensina para pessoas que não nasceram assim, de forma didática e de forma técnica. Então, cada vez mais eu tenho aplicado isso, obviamente, no meu meio empreendedor, na minha empresa, na minha clínica, com os meus funcionários e desenvolvo, obviamente, o SOS Doctors, que é uma instituição que ensina profissionais de saúde exatamente isso. Então você está me dizendo que a culpa não é do sistema, mas simplesmente a forma que o profissional se posiciona no mercado e no sistema, o seu negócio, a sua especialidade, a sua equipe também, e qual paciente ele está procurando e como ele quer atingir esse paciente, não é isso? Através da neurociência. Você tem uma escolha muito grande quando você é um profissional liberal. Por isso a palavra liberal. Você escolhe. Se você trabalha numa unidade institucional, você é um médico de uma instituição, seja ela privada, seja ela pública. Existe alguém que dá o preço para o teu trabalho e você aceita. Então, a partir do momento que você trabalha num hospital que é gerenciado por uma diretoria hospitalar ou numa unidade pública que é gerenciado por uma prefeitura, por um governo estadual, entre outras coisas, você está dando o seu preço para aquilo e você está aceitando.
O grande pulo do gato é quando você é um profissional liberal e você diz qual que é o preço pelo teu trabalho. O problema é que o médico, principalmente o médico, ele é um indivíduo extremamente meritocrata. Ele acredita piamente que a meritocracia vai colocar ele nos maiores patamares financeiros possíveis. Se eu fiz a faculdade e a carreira mais difícil de passar, se eu fiz uma das melhores faculdades, se eu fiz uma das melhores especializações, é óbvio que eu vou ser um baita profissional, que vou poder cobrar caro e vou faturar muito dinheiro. Ou pelo menos vou ter uma qualidade de vida muito boa. Para os meus filhos, vou morar nos melhores lugares, meus filhos vão estudar nas melhores escolas. É óbvio, porque é uma questão meritocrata. Só que não é assim. Existe uma necessidade do profissional liberal olhar e falar: cara, eu tenho uma profissão, eu sei fazer uma coisa que poucos sabem. Eu tenho que entender que isso é um produto e que eu vendo esse produto entre outros caras que também vendem. Existe um mercado aqui. Existe uma competição onde existe um paciente que está escolhendo eu ou meu colega. Da mesma forma que tem um cara que vende o celular, da mesma forma que tem um cara que vende roupa, nós, médicos, vendemos o nosso serviço. E se a gente não entende que o nosso serviço é tanto quanto um produto que é mercantilizado e a gente precisa ter domínios empresariais para vender esse nosso produto, a gente não sai do lugar e fica acreditando que a meritocracia é o que nos vai levar ao sucesso profissional, principalmente financeiro. Tem uma barreira, né? Eu acho que vem até da faculdade, da questão da gente falar de medicina como um negócio. Não tem problema nenhum. O paciente é um cliente também. Lógico. Você acha que diferentes fases da vida, elas se correlacionam com diferentes fases do próprio negócio, até na questão de autoconhecimento, de musculatura emocional? Sim, eu acho que a partir do momento em que nós entramos dentro de um mercado de trabalho, já numa fase adulta, um pouco mais avançada, porque a gente sabe, né, o médico, para começar a ter uma evolução profissional, ele leva tempo. Depois dos 30 anos, né? Próximo leva ali, muito tempo. Principalmente a área cirúrgica, que é a minha área, é a partir dos 40 anos que, de fato, começa a ter uma visibilidade e uma diferença financeira, né? Até lá é muito difícil. Você não tem pacientes ainda, você tem que conquistar dentro de um nicho que já tem, né, cirurgiões muito instalados em qualquer área, qualquer especialidade. Então é muito difícil, principalmente em cidade grande. Então eu acho sim que existe ali a fase que deve ser respeitada, porque é o que eu sempre falo, né? Quando você está ali entre os seus 20, 30 anos, você tem que colar em alguém que seja muito referência, ou, por exemplo, você tem que entrar numa instituição que seja muito referência para ter os melhores apanhados, os melhores conhecimentos ali, e aquilo ali virar a tua vida. Uhum. Dos 40 aos 50, dos 30 aos 40, é uma hora que você tem que começar a ousar. Uhum. Dá tempo ainda. Dá tempo. Erra. E ali você vai começar a perceber que, tipo, de 10 coisas que você faz, você erra 8, mas tem 2 que você é muito bom. Quando você vai do 40 para o 50, ali você não pode mais errar. Você tem que focar nesses 2 que você é muito bom. Depois dali, dos 50 aos 60, você tem que trazer pessoas novas que estão com muito mais energia do que você para reproduzir esses 2 que você é muito bom. Depois dos 60 você consegue passar tranquilo. Tem uma instituição por trás de você. Mas para isso acontecer, você tem que montar uma estrutura sua. Entende?
E você só monta uma estrutura sua de funcionários, de colaboradores, de pessoas que vão fazer o que você não quer fazer através de todo um trabalho de construção empreendedora. Entende? Então, sim, existem as fases. E dá tempo. Por que dá tempo? Porque existem dois tipos de empreendedores no mundo. Freud descreve isso. Existem os empreendedores por personalidade e os empreendedores por conduta. Os empreendedores por personalidade são indivíduos que nascem empreendedores. Existe uma questão biopsicossocial. Bio tem 5 genes, 5 códigos genéticos que são caracterizados que quando você é exposto ao ambiente correto, eles afloram e saem. Determinação, ousadia, tomadas de risco. Existe uma relação psicológica para o empreendedor. Filhos de pais, onde a mãe é muito controladora, o pai pouco controlador, nasce o empreendedor. Porque a mãe muito controladora, ela desenvolve nele o poder do cuidado. Esse é um cara que vai cuidar bem do grupo, do time, vai saber, ele vai ser menos autocentrado, não é só sobre mim, é sobre o meu time. Bons empreendedores sabem tocar time. Tá. Tem a ver com liderança, isso que você está falando. Total liderança. E dar apoio, saber o que falta, identificar cada um, não é dar esporro, trazer eles para a gente. Empreender, muitas vezes, é investir num curso técnico para algum cara que esteja trabalhando para você. Isso é cuidar do teu time. E o pai, que é pouco controlador, sobe na bicicleta, tira a rodinha e anda. Se cair, levanta. É a ousadia. É a coragem que o pai faz. Quando você tem pais muito protetores, muito controladores, o cara tem medo de se jogar. Tem vários por aí. Tem caras de 40 anos que moram com os pais ainda. E isso é uma relação psicológica. Né? Relação com os pais. E existe uma questão social. A partir dos 15 anos, eu começo a olhar para o lado e eu falo, cara, legal isso que esse cara faz. Vou fazer também. Legal isso que esse cara faz. Vou fazer também. Então você começa a identificar players de sucesso, se identifica e projeta. Quero fazer isso. Né? Toda identificação, você identifica algo que é interessante para você de alguém e projeta algo da sua cabeça, de que você entende que vai ser assim. Toda projeção é algo seu. Então, essas 3 coisas fazem um indivíduo que é um empreendedor por personalidade. Características: megalomania, extremamente impulsivos, muito sexualizados, índice de TDAH aumentadíssimo, casos de bullying na segunda infância. Eu era o gordinho? Não era famoso na escola? Vocês vão ver como é que eu vou ser no futuro. Vocês vão ver como é que eu vou ser rico, como é que eu vou ser um médico famoso. Isso se dá o bullying na segunda infância é super importante para o cara se desenvolver empreendedor. No SOS Doctors eu peço pro grupo ver aquela série Adolescência do Netflix. E é bacana porque naquela série a história de um menino que tem um problema na escola, né, e ele é autuado pela polícia e tem toda uma investigação por trás, mas é uma série que mostra uma relação entre uma herdabilidade genética de uma característica sua associada ao ambiente. Então ele era um menino do bem, mas ele tinha genes familiares de criminosos na família. E ele é colocado dentro de uma escola onde tinha muito bullying. Onde as crianças faziam muito bullying umas com as outras. E ele acaba assassinando uma criança dentro da escola. Então existe ali uma questão do tipo, será que ele fez isso por uma ambientação ou porque ele já tem um código genético de criminalidade? Ou os dois juntos? O empreendedorismo é muito da mesma forma. O cara tem capacidade genética, ele só precisa ser colocado no ambiente correto.
Então tem muita gente que não se arrisca a entrar no ambiente empreendedor porque é extremamente disputado, é extremamente inconstante, extremamente instável, por um receio, por uma coisa meio fóbica, entende? E eu realmente acredito que essa questão onde o indivíduo ele tem um potencial, ele desenvolve mais na frente. O outro tipo de empreendedor é o empreendedor por conduta, que somos nós. O de personalidade, ele não vê o sucesso profissional depois de uma linha, de uma curva longa de 6 anos de faculdade, 3 anos de especialidade, mais 3 anos de outra especialidade para ir ter... Não, ele quer da noite pro dia. O cara que abre uma fábrica, o cara que abre um comércio, o cara que abre um mercado pequenininho, ele quer da noite pro dia. Ele faz acontecer. Ele faz acontecer. Porém, como ele não tem uma raiz, é normal você ver empreendedores por personalidade quebrarem pelo menos 3 vezes antes de explodir. É comum. Do outro lado é o empreendedor de conduta. Ele é um cara que ele não tem o código genético para empreendedor. Ele é um cara que pode ter uma relação psicológica dos pais para ser empreendedor. Mas quando ele chega na fase social, ele começa a olhar players de sucesso. Tipo, eu vi o professor Pitangui, que foi da minha escola. Ele era um empreendedor nato. Então você começa a identificar e fala, cara, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Eu fiz isso. Aos 40 anos de idade, quando eu começo a pisar em São Paulo e começo a enxergar empresários de outros ramos, eu falo, cara, eu quero aprender o que esses caras têm, o que esses caras fazem que vira chave e o produto deles começa a crescer de forma escalada, né? Então, isso começa a perceber. E quando eu começo a estudar neurociência, ela mostra isso. O empreendedor por conduta, em geral, eles começam a crescer em torno de 42 a 57 anos. E eles representam de 3,5% a 5% da nação. Os de personalidade, 2 a 3% de uma nação. Mas, ao mesmo tempo, 80% do PIB dessa mesma nação. Olha a importância desses caras. É tipo, é o teu vizinho daqui que tem um supermercado. E que no bairro ele já tem um PIB que é mais de 50%. Só do teu bairro. E ninguém sabe. Esses são os empreendedores de personalidade. São esses caras que a gente tem que estudar. E quando, João, que é a virada de chave? Porque eu imagino que identificar isso tudo sozinho é muito difícil. Né? Quando você para de pensar só na parte técnica e começa a pensar em entregar valor, começa a pensar em entregar transformação. Você tem que se conhecer, você tem que ter um mentor para poder te guiar, para saber qual é o seu perfil, para você errar menos. Como fazer isso? Né? Então, Jung tem um estudo que ele lança em 1924, chamados tipos psicológicos. Jung consegue determinar que, em média, existem alguns padrões de personalidade espalhados entre os indivíduos. Jung desenvolve 8 padrões. 8 padrões, que são distribuídos em 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo da motivação. Ou o indivíduo ele é extrovertido, ele vê energia fora dele, então ele se importa, ele se identifica muito com pessoas, fatos, coisas ao redor, objetos. Ou o indivíduo ele é introvertido, não importa o que está lá fora. Eu me importo com os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus aprendizados. O meu mundo interno é mais importante do que tem fora. O extrovertido, ele vê energia do lado de fora, então a energia para ele é infinita. Ele senta numa mesa de bar, ele fala, quanto mais ele fala em voz alta, porque a energia está fora. O introvertido, a energia está dentro. Então, se a energia é do meu tamanho, eu gasto ela e ela pode acabar. Ela não é infinita. Então, quanto menos eu falo, mais eu gasto.
Você chega por um extrovertido e pergunta, o que é o amor? O extrovertido fala, cara, o amor é tudo aquilo que bate dentro do nosso peito e o coração começa a palpitar. Inclusive, outro dia eu encontrei a minha mulher, eu vi o quanto eu amava ela, meus filhos, isso é amor. Cara, é a representação entre os dois. Pergunta para um introvertido o que é amor. Ele vai responder, é tudo. Uau. Tá, mas desenvolve mais. Não precisa. Tá muito óbvio para ele. É tudo. Não precisa mais do que isso. Isso é uma característica introvertida. Então, indivíduos podem ser extrovertidos ou introvertidos. Uma outra categoria que é estudada, é a percepção. Ou o indivíduo percebe detalhes e dá importância a coisas que são mais validadas, ou seja, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou sentindo, o que eu estou cheirando, os 5 sentidos. Ou o indivíduo é altamente intuitivo. Cara, isso vai dar muito certo. Ele não tem nada por escrito, não tem tabela de nada, não tem valor de nada. Mas, cara, imagina só isso acontecer. O cara que faz um quadro, o cara que trabalha com arte, ele tem um nível de criatividade tão alto que ele é aguçado o 6º sentido dele. Ele consegue imaginar o quadro que ele vai pintar. O outro, que é um cara de sensação, é um cara que ele precisa de tudo ali para ele validar. Ele precisa ver uma tabela para acreditar. Ele precisa ver um gráfico para acreditar e perceber. Então ele é mais detalhista, ele percebe os detalhes das coisas. O intuitivo, ele é um cara que ele vê para cima. Ele vê para o que não existe ainda. E odeia ver uma tabela. A terceira categoria é a categoria da decisão. Ou você decide algo por uma forma muito racional, longe do afeto, ou você toma decisões muito próximas do afeto. Exemplo, um cara de decisão racional, a mãe dele trabalha para ele. Não está indo bem. Ele manda embora assim, sem dor no peito. O cara que é de sentimento, ele não consegue. Ele não consegue mandar a mãe embora. Então, no dia a dia, por exemplo, você tem 2 sócios. Um é racional, o outro é sentimento. O racional fala assim, cara, colaborador não está indo bem, pode mandar embora. O cara de sentimento, cara, não, pô, tem pouco tempo, ele está aprendendo, o cara é bom. Eu vi o currículo dele, outro dia escutei ele falar, o cara fala bem, vamos dar uma chance para ele. Esse é um cara de sentimento. Quando você pega um indivíduo assim, líder político, líder religioso, defensor de feminismo, defensor radical dos animais, entre outras coisas, são indivíduos que são muito sentimento, são de personalidade, de decisões baseadas em sentimento, entende? Esses foram os padrões. Então, o cara pode ser extrovertido, intuitivo e decisão lógica. Ele pode ser um introvertido de sensação e decisão por sentimento. Então você tem 2 vezes 2 vezes 2. São 8 personalidades. Jung desenvolve esse trabalho e ele fica só na literatura, como aprendizado. E quando chega no final quando estava na década de 1946, 2 mulheres, mãe e filha, da família Briggs Myers. Elas eram empresárias, tinham uma fábrica, e como era no pós-guerra, os homens estavam todos no fronte. Elas tinham que contratar, e só podiam contratar mulher. Elas pegam esses estudos do Jung, estudam 20 anos dele, e desenvolvem mais uma categoria, chamada modo de vida. Ou o cara é um cara J ou P, tipo, ou ele é o de julgamento, ele é um cara extremamente regrado, organizado, ele precisa de horário, a agenda do próximo dia do que ele vai fazer, ou o cara ele não é tão organizado, mas ele é extremamente adaptado. Se pinta uma coisa, uma surpresa para ele resolve de boa.
O cara organizado, apareceu uma surpresa que ele não esperava na rotina dele, ele quase morre. O outro é adaptado. Mas se ele marcar 10 horas com você, ele vai chegar às 10h40. Porque ele não é muito de regrado de horário. Mas se o pneu dele fura, vai dar tempo. Vou conseguir resolver. Ele é um cara adaptado. Então ela bota mais uma categoria. Então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 16 tipos psicológicos. E elas desenvolvem um questionário de 44 perguntas. Então o indivíduo você é capaz de responder esse questionário e saber o teu tipo psicológico. O que acontece? Quando você é dono e você domina tipos psicológicos, você sabe o tipo psicológico que você quer para contratar para comercial. Tipo psicológico que vai ser a secretária. Para secretária. Tipo psicológico da enfermeira que vai dar mais aquele contato mais próximo. O tipo psicológico para vendas. Então tudo isso que você está me dizendo é para entregar até uma medicina melhor. A gente não está deixando de falar de cuidado e de medicina. Lógico. Na verdade, a gente está identificando todos esses tipos para poder entregar um produto melhor, um acolhimento melhor para o paciente. E você acredita que o paciente mudou? Muito. Principalmente quando a gente trata das gerações. Se a gente analisar hoje as gerações atuantes, nós temos os boomers, que foram nascidos para antes de 46, são os que estão agora com os seus 90 e poucos anos, 80, 90 e poucos anos. Os baby boomers, que estão ali entre 46 e 64, eles vêm logo depois do pós-guerra. A geração X, que vai de 64 até 82. Geração Y, que vai até 94, e geração Z, que vai até 2014. São as 5 gerações atuantes hoje em dia. A geração Y também é chamada de geração Millennials. Os públicos são diferentes. Quando você tem um paciente, por exemplo, da Baby Boomer, que é a primeira, a mais antiga, a gente tem que lembrar o seguinte, esses caras são da fase do pós-guerra. A grande maioria era militar. Grande parte das profissões eram militares. Eram poucos médicos. Então, se o cara tem um currículo e ele tem um CRM, ele inspira nele proteção. Então, para um boomer, um médico com CRM, ele é um deus. Porque ele é raro. E ele leva isso até o final da geração, até o final da vida dele. Quando você pula para o baby boomer, ele é um indivíduo que a guerra já passou. Então vamos investir mais nas novas profissões. Agora é a fase que eu posso trabalhar mais. Se eu sou de uma empresa, eu vou doar minha vida por essa empresa para alcançar mais estabilidade. O mais antigo, ele preza pela proteção. O baby boomer, ele preza pela estabilidade. Então ele já não te vê mais como só um CRM. Ele quer saber a estrutura na qual você atende, o seu renome, a sua experiência nisso que você faz. Quando pula para a geração X pegou uma fase muito de transição, é um analógico para o digital. Então as coisas mudam, quando vem a internet, as coisas mudam muito rápido para uma geração que não aprendeu isso, um cérebro que não aprendeu isso quando era infantil. Então é um indivíduo que ele não está muito preocupado com o teu CRM só. Você precisa explicar muito bem para ele qual é a tua proposta de tratamento para ele. Ele é um indivíduo que vai perguntar para a tua secretária milhões de coisas antes de fechar alguma coisa com você, antes de querer você como médico dela. Ou até te acompanhar nas redes sociais para ver se tem conexão. Para ver se tem conexão. Quem procura mais nas redes sociais é o próximo, é o Y. Porque ele é uma geração internet, uma geração conectada. O Y, ele é extremamente imediatista. Por quê? Quando a gente queria
ver o desenho do He-Man, a gente tinha que esperar o programa da Xuxa de manhã para poder ver o desenho do He-Man. Se uma criança quer ver hoje o desenho da Galinha Pintadinha, ela escreve no YouTube e aparece na hora para ela. Então, as gerações que têm uma relação maior com as redes sociais, com a internet, elas são mais imediatistas. Se ela entra em contato com a tua clínica para querer uma informação e a tua secretária leva mais de 5 minutos para responder, tem trabalhos em Harvard que mostram que você perdeu a venda em mais de 70%. Com mais de 5 minutos de resposta. Então, eles querem a coisas mais rápido e te acompanham nas redes sociais. Eles precisam de conexão. Então a gente começa a pensar, os boomers, proteção. Os baby boomers, estabilidade. O geração X, transição. Os millennials ou Y, eles precisam de conexão. Aí vem o Z. O Z é o pior. O Z é a galera ali dos 18 anos, 17, 18 anos, que está virando adulto agora. Que já são pacientes de cirurgia plástica, por exemplo, que é seu nicho. Uma rinoplastia, uma orelha de abano, já são pacientes que procuram cirurgia plástica. Se ele não é um adolescente onde o responsável e quem escolhe é o pai, a mãe, ele já está ali nos 18, 19 para escolher o que quer fazer, né? Esse, ele vai além, porque se o geração Y ele é imediatista, geração Z ele é impaciente, de tão mais rápido que ele quer as coisas. Ele pode querer hoje muito uma coisa, amanhã ele pode desistir com a mesma naturalidade. Ele muda os caminhos dele com muita facilidade. São os gamers, né? E eles são muito imediatistas e são muito detalhistas. Um vídeo teu que ele não tenha gostado do formato do vídeo que você apresentou numa rede social, ele já desiste de você. Então, quando a gente olha os pacientes, a gente tem que olhar as gerações. Porque cada tipo de geração tem uma expectativa sua como profissional diferente. Se você não souber conversar, você perde seu paciente. E se você ganha esse paciente por algum motivo, você pode causar uma frustração nele. Com certeza. Que provavelmente ele vem esperando um tipo de trabalho para você. Na cirurgia plástica, às vezes, a gente vê alguns exageros, né, de cirurgiões que talvez não conseguem falar não para alguns pacientes. Eu tenho certeza que o conhecimento desses tipos de perfis psicológicos ajudam muito na entrega também do paciente e até direcioná-lo. Principalmente falar não para o paciente. Isso. Você não está pronto para essa cirurgia agora não é para você, não é dessa maneira que você está pensando. Ajuda muito também, né? E tem até mais paz no consultório. Tem uma frase que eu aprendi lá atrás que a minha experiência eu faço com os pacientes que eu opero, mas a minha reputação eu faço com os pacientes que eu não opero, né? Que dizer não é uma dádiva, né? E realmente isso acontece, né? E a gente tem que conhecer muito sobre isso, né? Uma das fases dos módulos lá do SOS Doctors que a gente ensina é exatamente, tem um módulo que se chama neurocliente. Então é tudo sobre a mentalidade e neurociência do teu paciente. Qual é a expectativa dele com você? Como é que ele está te enxergando? Como é que o cérebro dele está percebendo, gerando confiança ou não? A gente tem uma aula só de confiança. Como é que é o mecanismo cerebral para ele sentir confiança? Entende? Então, saber abordar as gerações é uma forma de você ativar a confiança no teu paciente. Isso é pura neurociência. E você acha que a medicina vem se adaptando a isso? A própria cirurgia plástica, a técnica, vem também se adaptando às gerações? Antigamente, um paciente que fazia cirurgia plástica e dava para ver que ele fez cirurgia plástica era sinônimo de status. Hoje a naturalidade é o principal, né? Você percebe uma mudança de técnica, uma mudança de entrega para esse tipo de paciente? Vejo e, de certa forma, começo a ter um pouco de medo em relação a isso, né? Porque Jung e Freud, eles são muito próximos nessa situação. O Freud tem uma
tem uma descrição sobre as defesas cerebrais. Tudo aquilo que você tem vontade de fazer, vontade de realizar, ela vem de uma parte da tua mente chamada id. Uhum. E do outro lado existe um juiz interno. É o ego ou o superego? É o superego. O superego, ele limita você através das defesas, que são 13. Então toda vontade interna, toda aquela energia interna que a gente quer executar, ela é meio que barrada pelas defesas. Porque o cérebro, ele sempre quer que você descanse, que você tenha conforto, que você não se estresse. Mesmo que seja algo que não seja bom. Exemplo. É um padrão que você está acostumado. Né? Exemplo. Eu preciso passar em medicina. Preciso estudar todo dia. Teu cérebro vai falar, tem certeza? Teu cérebro não quer que você fique horas da noite acordado estudando. A tua mente empreendedora quer. A tua mente de querer crescer quer. Mas o teu cérebro não. Isso é uma das aulas. Mente é uma coisa, cérebro é outra. Uhum. O cérebro quer que você descanse. Se você tem que, de repente, 1h30 da manhã, ir para um hospital, botar um paciente que está com hematoma, o teu cérebro, ele quer que você durma. Ah, cara. Depois de um dia todo de cirurgia? Vou ter que ir para o hospital. É o teu cérebro tentando te defender para você descansar. O teu cérebro não participa das coisas que você vive. Entende? Então, as defesas, elas acontecem de modo que quando você não sente confiança em alguém, é porque a tua defesa está dizendo, não confia. E existe uma necessidade nossa como profissional fazer o paciente confiar na gente. Existe técnica para isso. E eu acho sim que as pessoas, de forma voluntária ou não, estão sabendo demonstrar neurociência, aplicar neurociência, obviamente para adquirir a confiança dos seus pacientes. Entende? Por exemplo, storytelling. Todo mundo fala sobre storytelling. Storytelling é nada mais, nada menos do que um baita de um exercício para você gerar confiança. É um baita de um exercício. Porque quando você conta uma historinha, por exemplo, você começa a contar uma história para mim, e eu começo a prestar atenção, e você conta uma história sem colocar uma crítica, sem colocar um julgamento, você simplesmente narra uma cirurgia como ela é feita. E eu começo a imaginar a cirurgia sendo feita. Quando eu estou contando aquela historinha, eu estou ativando uma parte do meu cérebro chamada córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, quando ele é ativado, ele inibe as defesas, que é na amígdala cerebral. Então, o cérebro não consegue defender. E você embarca. Então, o storytelling, por exemplo, os coaches de hoje em dia fazem muito sucesso. Por quê? Porque são reis em storytelling e ganham a confiança de todo mundo que compra seus produtos, vão nas suas palestras, entre outras coisas. Entende? Então, a rede social, principalmente hoje, virou uma base de formação de storytelling muito forte nas pessoas que estão olhando aquela historinha acontecer. E isso ativa a confiança. Então eu acho que os pacientes de hoje em dia que acompanham mais as vidas dos seus profissionais, principalmente em redes sociais, desenvolvem mais confiança porque não está vendo só a técnica do cara. Né? Ele está vendo o dia a dia, os resultados que ele faz, situações que ele coloca no dia a dia, e aí obviamente tem os seus córtex pré-frontais extremamente ativados para sentirem mais confiança. Então hoje em dia eu acho que está todo mundo ativado, né? E vai ter um profissional ou outro que vai ativar mais ou menos. E uma dica para os pacientes que estão nos vendo aqui, que estão procurando e já estão pesquisando cirurgiões plásticos para poder realizar a sua cirurgia. Como ser mais assertivo na escolha do seu cirurgião? Porque se o cirurgião tiver muita habilidade na questão das redes sociais, bastante habilidade no seu storytelling, na jornada do herói,
como realmente ele não se arrepender e não se conectar com um profissional que não faça sentido para o resultado que ele está procurando? Eu acho assim, hoje em dia é muito fácil de você pesquisar, né? Então, primeiro existe a base, vê a formação desse profissional, vê as referências que ele tem, procure saber pacientes que já operou com ele, procure saber as escolas. Hoje em dia é fácil você ver os registros, né? Uhum. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade Brasileira de Urologia, vê as formações, por onde ele passou, né? É importante você ver, existe uma base ali para saber o nível de profissional. Depois é se conectar a esse cara, é ver o cara, é conversar com o cara. O cérebro ele é capaz de te dar, fazer você ter transferências positivas ou negativas, né? Todo médico é para o cérebro do paciente o pai ou a mãe. Todo cérebro de paciente, quando se conecta a um médico, ele se conecta porque ele faz uma transferência do pai, se for um médico homem, ou da mãe, se for uma médica mulher. Porque eles são os curadores. Então ali ele está procurando também segurança, ele está procurando acolhimento, a mesma coisa que ele procura no pai e na mãe. Quando um paciente se identifica com o médico, é porque ele identificou o pai dele ou a mãe dele nesse profissional. Por isso que... Porque é assim, quando você nasce o bebê, é uma bolinha de carne, não entende nada do mundo, não sabe o que é o mundo, não sabe o que é nada. Ele só entende o seguinte: existe um indivíduo que tem mamas e que, quando ele sente fome, que é a única fase, é o único momento do dia que o mundo está me ameaçando, eu sei que quando eu chego perto daquele negócio que chamam de mamas e começo a sugar, essa fome passa e eu me sinto seguro nos braços daquele indivíduo. E que junto com aquele indivíduo tem um outro indivíduo, que depois eu vou perceber que um é sexo masculino, o outro é sexo feminino. E me identifico com os dois. Eles são os meus curadores. Eles são as pessoas nas quais, quando eu tenho algum problema ou alguma dúvida, eles vão sanar. Você vai para frente com isso. De 0 aos 7 anos, você forma a sua personalidade numa relação direta com pai e mãe. Você leva essa essência para a tua vida. Então, por exemplo, você hoje, tua fase adulta, os teus grandes professores, um advogado mais velho que te ajudou, um tutor, um irmão um amigo mais velho que você tira suas dúvidas. Tudo isso são transferências que você faz com figuras masculinas de autoridade, que era o teu pai. Tem indivíduos que você vai olhar e vai falar: gostei desse cara. Às vezes por uma má relação com o pai. Tem pacientes que não escolhem médicos homens porque tinham uma relação ruim com o pai, escolhe médico mulher. Porque tem uma boa relação com a mãe. Isso é pura neurociência. Então, toda identificação de paciente, de confiança com os seus profissionais, é uma relação direta com pai e mãe, porque são curadores. A gente leva isso para frente em todos os momentos. As nossas esposas são transferências positivas das nossas mães. Isso é Freud para a vida. Então a gente tem que entender que os pacientes se identificam com a gente, muitas vezes não tem nem habilidade, porque a gente não sabe como é que os pais deles são, mas eles fazem com a gente por fazerem uma transferência com os pais, né? E é importante isso. Quando você chega, por exemplo, quando o paciente chega e fala: nossa, só de ver o médico eu já me senti melhor. É uma transferência. Pode ser um médico mais velho, de cabelo grisalho, ou de gravata, o pai chegava de gravata, já transferiu. Exatamente. Então você tem uma sensação de cuidado, né, e de acolhimento por fazer uma correlação direta com os pais. Todo curador faz transferência com os pais. Todos. Todos.
Bom, a gente não precisa abandonar a medicina, né? Mas, na verdade, como a gente vive ela hoje, a medicina, como a gente mostra isso para os nossos pacientes. Isso é uma forma de ajudar o paciente também a tomar uma decisão, ajudar o time, engajar o time, ter uma clínica mais saudável. Né? Quantas clínicas aí que abrem e fecham todos os anos por falta de conhecimento, né? Com exímios profissionais, né? Que poderiam receber diversos pacientes diferentes, fazer o bem para esse paciente, mas falta outras habilidades, não só habilidade técnica. Né? Eu acho que da mesma forma, exatamente do que a gente está falando agora, acontece com as pessoas que trabalham com você. O dono também é uma figura de autoridade. Os colaboradores também fazem transferências com o dono. Por exemplo, isso é técnica de contratação. Teve uma vez, eu estava contratando para comercial. E ela era uma menina, ela tinha um currículo muito bom, fez o teste psicológico do Jung, exatamente o tipo psicológico que eu queria. Eu falei, vai levar. Aí eu faço uma entrevista. Na entrevista, a primeira coisa que eu pergunto é assim, eu falo assim, me conta uma história da sua vida, desde que você nasceu, relação com os pais, até hoje para você estar aqui na minha frente, que eu quero te conhecer um pouco. Me fala um pouco de como é que foi tudo. Aí ela geralmente começa falando dos pais. Essa menina falou assim, meu pai não me criou. Meu pai biológico não me reconheceu, não me criou. Minha mãe é que me criou até os 2 anos de idade, quando conheceu meu padrasto, esse sim me criou. Pelo que eu escutei até agora de você aqui, esse profissional não vai aceitar ser liderado. Esse profissional não vai aceitar ter ordens do dono da clínica. É mais ou menos isso? É exatamente isso. Vai te dar problema. Principalmente quando erra e você vai corrigir. Quem é você para me corrigir? Você não me criou. Em vários momentos ela vai fazer transferências em mim do pai que não criou. Toda figura masculina de autoridade ela vai ter conflito. E às vezes a culpa não é nem dela. Mas vai ter. Eu não contratei. Contratei uma outra pessoa que estava menos conceituada do que ela, mas tinha uma boa relação familiar. Como que ela está indo? Como ela está saindo? Muito bem. Muito bem. A Adelaine, que trabalha lá comigo na clínica, ela é o comercial. Está indo muito bem. E, às vezes com poucas opções ela consegue fechar todo mundo, assim, né? E é o que eu falo, né? Os seus colaboradores, eles são a sua versão em personalidades diferentes. Eles precisam entender quem você é para transpassar para os seus pacientes da mesma forma do que você é, né? Eu costumo dizer que o seu comercial é a sua ambição, o seu marketing é a sua maquiagem, o seu administrativo é o seu coração e o seu financeiro é os seus pais, são os seus pais. É o que controla, é o que não libera dinheiro para você fazer. Quero crescer minha clínica, quero empreender, então o teu financeiro é aquele cara que te segura, né? E é exatamente isso. Os teus funcionários também fazem transferências com você. E você precisa dominar isso como dono. Isso é pura neurociência. E, João, só para as pessoas te conhecerem um pouco mais aqui, você já é um profissional super bem conceituado, super bem formado pelo Instituto Ivo Pitangui no Rio de Janeiro, já tem uma clínica no Rio de Janeiro, e esse novo desafio para poder vir aqui para São Paulo. Agora você tem pacientes no Rio, em São Paulo, na verdade você tem muitos pacientes internacionais, acho que a maioria deles estão operando no Rio de Janeiro. Esse novo desafio, essa veia empreendedora aí para trazer mais desafios para você, para poder... É um mercado diferente, São Paulo? São Paulo é diferente. São Paulo foi que me tornou mais empresário. Até eu vir para São Paulo, era tudo baseado no que a gente falou antes, na meritocracia, no poder de falar em redes sociais, mostrar o trabalho, as pessoas acompanharem, gostarem, fazer publicidades de infraestrutura para trazer pacientes de fora. 40% dos pacientes hoje são de fora. A gente tem hotelaria, tem motorista para buscar, tem concierge, tem serviço de alimentação, a gente tem tudo para os pacientes de fora.
Mas eu percebi que São Paulo não vinha para o Rio. Nenhum paulista vinha para o Rio. Eu falei, então eu vou para São Paulo. Só que aí nessa de vir para cá, apenas para ser conhecido pelos pacientes de São Paulo e trabalhar em São Paulo, eu começo a ter amigos empreendedores. E São Paulo é diferente, cara. Você sai para jantar com um colega, você vai, obviamente, comer uma comida gostosa, beber uma bebida boa, mas vai falar de business. Vai falar de empresa, vai falar de empreendedorismo, vai falar. No Rio você não tem tanto isso. Eu vejo que você já teve paciente que era mãe de um grande empresário, dono de um restaurante, que se tornou um amigo seu. Isso. Então eu vejo uma relação muito próxima com os pacientes. Tem algo sempre conectando ali. Tem. Da questão do networking, do relacionamento, né? E eles fazem questão de te apresentar. É muito comum em São Paulo você ouvir a frase: eu quero que você conheça fulano ou beltrano. Eu quero te conectar a fulano e beltrano. Passa lá na minha empresa que você vai conhecer o pessoal de lá. É impressionante assim, o estímulo que existe de forma empírica e natural com o paulista. É diferente disso no Rio, entende? Então aqui eu começo a perceber, principalmente profissionais de outros ramos, falei, cara, precisa entender mais. E de repente eu descubro um professor, um psicoterapeuta de donos, que explica como é que esses caras funcionam. Eu falei, cara, aqui é o caminho. Passo 3 anos com ele, faço todas as especialidades, professor Luiz Fernando Garcia, vulgo Nando Garcia, e depois que eu aplico isso na empresa e na clínica, eu falei, cara, preciso ensinar isso. Então hoje, eu sou uma empresa, né? Eu vendo o meu serviço através de uma empresa. O que é você vender um serviço através de uma empresa? Você tem vários profissionais fazendo várias coisas distintas, de setores distintos, em nome de um cara só. Aí você é uma empresa. É quando você dá um passo atrás e fala, eu domino isso aqui, mas eu preciso de personalidades que não é a minha, que são muito melhores em setores diferentes, para poder operacionalizar o meu serviço. Porque até então o profissional liberal é ele e a secretária. Quem precifica? É ele. Quem fala com o paciente para ver se fecha ou não? Ele. Ele dá esporro na secretária, porque a secretária não está fechando. A secretária não entende nada disso. O lance dela é fazer agenda para ele. Entende? Quer que controla os pagamentos, está pagando certo, não está. O quanto que a gente gasta em marketing, do quanto que a gente ganha. Quanto é que é a hora clínica? O médico hoje, que não sabe quanto custa 1 hora da sua clínica, ele não sabe nada de empresariado e ele perde muito dinheiro. E se decepciona. Uhum. Mas não é a área dele. Se ele não é um cara... Isso é uma coisa muito difícil também. O profissional liberal, médico principalmente, quando ele quer tornar empresa, ele tem um desafio muito grande, porque ele está ganhando dinheiro ali. E todo o dinheiro que ele está ganhando é dele, é o ganho dele. Quando ele decide ser empresa, ele tem que abdicar desse ganho dele, jogar todo esse dinheiro para a empresa, distribuir para novos empregados e querer aceitar ganhar menos do que ganhava antes para construir uma estrutura e a longo prazo fazer faturamentos muito maiores do que ele faria sozinho. Às vezes tem caras que tá fazendo 200 pau por mês. Mas se eu quero ter uma empresa para faturar 700 pau mês, eu vou ter que construir um time. Eu vou ter que tocar, eu vou ter que treinar aquele time. Eu vou ter que fazer campanhas internas para aquele time. Novos salários, comissões, técnicas para eles se motivarem a fazer. E aí eu passo a ganhar 50. Não é fácil. Não é fácil. Se abdicar de uma meritocracia que você acreditava para dar um passo atrás, criar uma estrutura para depois ela começar a crescer.
Se você vê as minhas curvas de faturamento, cara, é impressionante. 24, 25, 26, pô, eu sempre encarei sazonalidade difícil nos primeiros semestres. 2026, eu faturo 7 vezes mais, já começo num patamar muito diferente. Mas isso só aconteceu porque eu dei passos para trás. Uau. A maior dificuldade para um profissional liberal para virar empresa é essa. Porque quando ele decide fazer isso, ele já está ganhando bem. E aí ele tirar do dele para começar a alimentar outros é muito difícil, cara. Mas essa aqui é a gama do empresariado. A gente já está caminhando aqui para o final, já tem 1 hora de gravação. Passou rápido. E eu acho que o assunto foi super interessante, não só para médicos, mas também para os pacientes, para poder escolherem os seus médicos e para entenderem um pouco mais como funciona a cabeça de um profissional médico. Geralmente eu trago algumas perguntas aqui sobre saúde, mas para você eu vou fazer uma pergunta diferente, que para você, o que é exercer a medicina de forma saudável? Eu acho que tem que ser saudável a você e ao seu paciente. Ao seu paciente e a você, né? Você trazer condições e técnicas novas, que é o hábito do médico, né? De sempre trazer conhecimentos novos, ir para congressos, entre outras coisas, é importante, porque você está trazendo coisas novas para os seus pacientes, tá? E isso é saudável ao paciente. Se você faz uma técnica onde o paciente tem um pós-operatório mais tranquilo, você está fazendo algo saudável para o paciente. Mas isso tem que ser saudável a você também. Você tem que acordar todos os dias feliz demais pelo que você faz. Eu, por exemplo, por ter um cunho empresarial muito forte dentro da profissão, é muito saudável para mim saber que eu ajudo uma família de um indivíduo que trabalha para mim no administrativo, a família de um comercial. É muito bacana eu saber que eu também dou emprego para pessoas numa condição de dono. Isso é muito bacana também. Então, saber que, o meu trabalho desenvolve a qualidade de vida de, 12, 15, 20 pessoas que estão ao seu redor, trabalhando com você. Entende? Então, acho que saudável, a gente abre um leque do que é saudável, né? Mas essa saúde, ela tem que ser bilateral. É muito comum você ver um médico dando a sua vida pelo bem do outro. Mas é um cara que tem uma má qualidade de vida, é um cara que se alimenta mal, é um cara que tem poucos amigos, é um cara que não curte a vida, é um cara que ainda não tem o seu ambiente próprio, entre outras coisas. É um cara muitas vezes frustrado. E que às vezes só vê felicidade quando está na profissão. Ele acha que quando a gente pergunta quem ele é médico. Ele é médico. Exatamente. Ele não é o fulano, filho de ciclano. Isso. Não tem uma história por trás disso. Ele só se vê como o profissional médico. Isso. Eu acho que existe uma coisa chamada, que é o triângulo do profissional. Todo profissional, imagina um triângulo, existem 3 pontas fundamentais: relações afetivas, prosperidade, saúde mental. Então você vê o cara brigou com o filho não fala mais com ele. Esse é um cara que vai ter problemas no trabalho, o trabalho dele não vai render. Brigou com a mãe, está se divorciando, afeta o trabalho dele, afeta o profissional, não é saudável. Saúde mental, burnout, 5 plantões por semana. É um cara que vai ter problemas no trabalho. E a prosperidade, que é o ritmo. Tem gente que começa no início do ano, investindo, trabalhando e tal, do meio do ano para o final já começa a largar um pouco, não tem ritmo de trabalho. Também afeta o profissional. Então, a gente trabalha bem quando a gente está bem. E essas 3 coisas são bases fundamentais para um profissional, na minha opinião. Se você faz terapia, tem conhecimento pessoal, exerce uma boa profissão, as tuas relações afetivas estão ok, você tem teu tempo para viajar com teu filho, levar ele no skate lá, que eu acho o máximo, você tira foto lá no Ibirapuera, acho o máximo.
esses momentos fazem parte de uma saúde profissional. As pessoas não têm noção disso. Com certeza. Eu me espelho muito em você também, porque eu vejo o seu relacionamento com a sua filha. Né? Quando você leva ela para jantar e entrega flores para ela. Isso. É incrível ver isso aí também. E como tem que ter realmente, como eu falei antes, musculatura emocional, trabalho muito interno para poder dar valor nisso, para poder ter presença. Isso não é só para o Instagram, isso é a vida real. Exatamente. Isso realmente vai reverberar no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nos nossos pacientes, qualidade técnica e propósito. Isso né? aí. João, muito obrigado. Obrigado agradeço, mais cara. uma vez, o assunto de extrema importância. As pessoas vão te conhecer além do cirurgião, que é o seu Instagram. Deixa o seu Instagram aqui para as pessoas. Meu Instagram é Cirurjoão. Cirurjoão. Cirurjoão, sem o tio, né? Cirurjoão. Ali você vai ver pacientes, relatos de pacientes, pós-operatórios, vai conhecer um pouco desse braço educacional seu também. Sim. E seja bem-vindo mais uma vez a São Paulo, e é um prazer quando você confia no meu trabalho também, fazer parte das cirurgias. Eu fico muito lisonjeado quando eu estou com você também. Obrigado. Pô, obrigado, cara. Valeu. Valeu mesmo. Pessoal, tchau, tchau. Mais uma vez, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho e compartilha aqui esse tema que eu tenho certeza absoluta que é interessante para pacientes, para poder conhecer um pouco mais os seus cirurgiões e para os próprios cirurgiões aí, para ver que tem um caminho além da faculdade, da parte técnica também. Tchau, tchau.